Amém? Chama o pessoal que está lá fora, vamos sentar. Oi? Dá. Esse filé é meu, Não. Nenê, distribui para nós aí. Divide aí e distribui para todo mundo. É um para cada um. Que é frente e verso. Vou pôr essas tarefas de cá agora. Foi no dentista Quem? com o dente doendo, Gamaliel. E aí o dentista foi e arrancou o siso dele. Tá de cama. Pode pegar. Alguém não recebeu a folha da aula de hoje? Levanta a mão aí, por favor. (37, 33 minutos eu tenho. Essa daí. Aí, pode pôr junto aí. Se alguém quiser pegar. Pra frente e verso. Todo mundo recebeu a folha aí, irmãos? Alguém está sem? Não? Bom, hoje nós queremos começar a falar sobre os atributos de Deus. Nós vamos falar do caráter de Deus, né? E, começando aí pela folha, os atributos existem dois caminhos que a gente pode... Existem alguns caminhos para trabalhar a questão dos atributos e do caráter de Deus. A questão é por onde começar, né? Porque não vamos trabalhar em muitos atributos... E nós usamos esse caminho que é trabalhar os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Nós vamos fazer assim para a gente ter uma sequência melhor, porque conforme a sequência que você usa, você pode facilmente incorrer em erro. Então nós vamos seguir essa sequência, bem, irmão? Todo mundo prestando atenção aqui. Nós vamos seguir essa sequência e eu vou explicar o que são esses atributos. Os atributos incomunicáveis de Deus, está na folha aí. Atributos que Deus não partilha conosco ou não nos comunica. São os atributos incomunicáveis. São os atributos que Deus não partilha conosco ou não nos comunica. Exemplo, a onipresença de Deus é um atributo incomunicável de Deus.
Deus está presente em todos os lugares, mas nós só nos fazemos presente no lugar de cada vez. Então, esse atributo Deus não comunicou conosco, Ele não partilha conosco. Então, atributos incomunicáveis são atributos que Deus não compartilha com o homem, Ele não comunica. Só Deus tem esse atributo. Os atributos comunicáveis são os atributos que Deus partilha conosco. Então, um exemplo de atributos também incomunicável. Um é o de presença, outro que você pode lembrar. Onisciência. Ele conhece todas as coisas, né? Conhecimento, aí vai ser assim. Se você pensar em conhecimento, aí se torna um atributo comunicável. Porque nós também podemos conhecer. Agora, onisciência, não. Aí nós não conseguimos, não somos oniscientes. Mas, por exemplo, eternidade é um atributo incomunicável. Nós vamos desfrutar de uma certa forma da eternidade, mas nós não somos eternos. Deus sempre existiu. Nós somos criados, entendeu, irmão? Então nós não somos seres eternos na perspectiva de ser um ser não criado. Deus é o único não criado. Ele existe eternamente, sempre existiu, Ele é autoexistente. Então é um atributo incomunicável, porque Deus nos criou. Enquanto Ele é eterno, nós não somos eternos. Enquanto Deus é autoexistente, nós não somos autoexistentes. Né? Isso é importante porque ir fazendo uma distinção sobre aquilo que Deus partilha conosco e aquilo que Deus não partilha conosco. Outra coisa, imutabilidade. Imutabilidade é um atributo incomunicável. O que é imutabilidade? Não mudar. Deus não muda. Deus não muda. Deus é imutável, né? É um atributo que nós vamos estudar. Mas o homem muda, né? A gente vai mudando. Nós mudamos conforme as situações, conforme uma série de coisas. Então, esse é um atributo incomunicável, porque Deus não muda e nós mudamos. Agora, os atributos comunicáveis são os atributos que Deus partilha conosco ou nos comunica. Exemplo, o amor. Deus é amor, nós também somos capazes de amar. Então Deus comunicou esse atributo conosco. Outro atributo, por exemplo, que eu falei, conhecimento. Não onisciência, que é diferente. Conhecimento é um atributo comunicável. Porque Deus tem conhecimento e nós temos condições de conhecer muitas coisas, não temos? Não como de uma forma onisciente. Né? Mas nós temos condição de alcançar conhecimento. Outro atributo que Deus comunica conosco, por exemplo, misericórdia, não é? Deus é misericordioso e nós temos condições de sermos também misericordiosos, amém, irmão? Então é um atributo que Deus comunicou, que Deus partilha conosco. Justiça, Deus é justo. É um atributo comunicável. Deus é justo, mas também nós podemos praticar a justiça em Cristo, particularmente a igreja, o crente, anda em justiça. Cristo é a minha justiça e eu posso praticar a justiça. Então esse é um atributo comunicável. E assim sucessivamente. Né? Depois nós vamos entrar na lista de todos, nós vamos tratar um por um. Não é só assim, só para você entender, compreender o que é atributo comunicável e atributo incomunicável. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, lembra, pode fazer pergunta, tem um microfone ali à disposição para quem quiser fazer pergunta, tá bom? Essa classificação, continuando aí, né, no texto, dos atributos de Deus em duas categorias principais é útil e a maioria das pessoas tem uma noção de quais atributos devem ser ditos incomunicáveis e dos que devem ser ditos comunicáveis. Assim faz todo sentido dizer que o amor de Deus é comunicável, mas não a sua onipresença. Então é uma forma melhor da gente fazer uma distribuição e para poder trabalhar em blocos. Então a gente vai trabalhar primeiro os atributos incomunicáveis. Nossa obra é primeiro trabalhar esse. Depois nós vamos trabalhar os atributos comunicáveis e nós vamos dividir ele em duas partes. Que também a gente quer trabalhar em duas perspectivas possíveis dentro dos atributos que são comunicáveis. Isso se torna um pouco mais fácil o estudo. Então o motivo é só esse. Não existe outro motivo de a gente estar fazendo assim. É porque é mais fácil, é mais útil. Ok? Essa distinção, embora útil, não é perfeita. Isso porque não há atributo de Deus que seja completamente comunicável
e nem atributo divino completamente incomunicável. Então, eu vou dar um exemplo. Ela não é perfeita porque o amor de Deus é comunicável. Você concorda comigo? Mas nós não amamos como Deus ama. Nós não temos a menor condição de amar completamente como Deus ama. Nós não temos condição de amar exatamente com o amor que Deus ama. O amor de Deus é um amor perfeito. O nosso amor é um amor derivado de Deus. Como nós somos seres imperfeitos, nós não vamos amar perfeitamente. Então não significa que Deus comunicou perfeitamente o amor. Não que Ele não pudesse, é que nós é que não conseguimos. Quando você pensar em conhecimento também, não é? Deus tem um nível de conhecimento e eu tenho outro. Eu vou ter um conhecimento, mas eu não tenho ele plenamente. Mas quando você pensar, por exemplo, na onipresença, que aí você está falando de um atributo incomunicável, Deus pode estar presente em todos os lugares, amém? Os animais podem estar presentes em todos os lugares? Não, mas e o ser humano? A gente pode não estar presente, mas a gente consegue exercer influência. Mas então alguma coisa a gente tem. Então uma parte a gente recebe. Você consegue exercer influência onde você não está. Você pode estar aqui usando o telefone, exercendo influência em outra parte do mundo. Né? Você pode falar com outras pessoas. Então, é muito pequeno perto da onipresença de Deus, mas a gente desfruta de alguma coisa. Hoje, com a tecnologia, o homem tem alguma condição de estar em mais de um lugar simultaneamente. Hoje você pode, por exemplo, fazer uma reunião numa videoconferência. Não é assim? Hoje tem a videoconferência aí, né? E você faz reunião hoje. Um dos motivos que as empresas aéreas estão tendo sério problema é que o povo está parando de viajar. E só viaja quando precisa. Vai fazer reunião, cada um sentadinho na frente de uma televisão, lá de uma televisão não, de um computador com câmera, conectado via internet, pela web, e faz uma reunião. Oi? Ainda grava tudo. Mas é claro que isso não chega nem perto, né, nem de longe, com a onipresença de Deus. Então, essa lista ela não é uma lista assim exaustiva, porque de alguma forma a gente pode receber alguma coisa que a gente não diz que é totalmente incomunicável, mas o que nós temos é muito distante daquilo que Deus é. Então, por isso que são considerados incomunicáveis. Ok? Posso prosseguir? Antes de falar um pouquinho sobre os atributos de Deus incomunicáveis, uma coisa que a gente vai ver pela palavra de Deus é que a palavra de Deus, as Escrituras, falam de vários nomes que são atribuídos a Deus. Os nomes que são atribuídos a Deus, normalmente são nomes ou expressões que estão associadas ao seu caráter. Porque, diferente de nós que colocamos o nome nas pessoas simplesmente porque nós gostamos daquele nome, o nome, né, para um povo judeu, e naquela época principalmente, ele estava associado ao caráter da pessoa. Então, se você for ler a Bíblia, você vai ver várias manifestações de Deus e vários nomes associados a Deus que mostram uma das virtudes, talvez, de Deus. Mostra uma faceta do caráter de Deus. Então, a Bíblia está recheada disso. Você vai encontrar, eu poderia falar aqui de várias formas. A Bíblia também usa o recurso para falar um pouco do caráter de Deus. Ela usa recurso da experiência humana, não usa? A Bíblia chama Deus de Pai. E nós sabemos, nós temos experiência do que é ser pai. Chama Deus de juiz. E nós sabemos, por experiência humana, o que é juiz, o que significa ser juiz. Ela vai chamar Deus de homem de guerra, arquiteto e edificador, está lá no texto de Hebreus. São experiências humanas. Ela também descreve Deus em termos de ações humanas, como lembrar, como ver, como ouvir, como permanecer, como andar, e por aí vai. Também descreve Deus muitas vezes através de experiências humanas, de emoções. Só que a gente tem que sempre tomar cuidado, que toda vez que a Bíblia usa experiências humanas, emoções humanas, ou coisa do tipo, isso, na verdade, é um antropomorfismo. Antropomorfismo é uma linguagem que fala de Deus em forma humana.
E que isso não é uma coisa exatamente precisa. Então eu tenho que tomar cuidado quando eu, de repente, faço uma comparação. Antropomorfismo. 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 Escrever é mais fácil do que desenha. Antropomorfismo. Antropomorfismo é usar uma linguagem humana para, de alguma forma, expressar Deus. É claro que essas linguagens são sempre limitadas. É claro que elas são sempre limitadas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Quando fala lá que Deus tem ciúme, é um antropomorfismo. Aí eu preciso compreender o que é o sentido do ciúme de Deus. Uma coisa que a gente tem que sempre tomar cuidado, irmãos, e a gente já tem compartilhado muito na igreja, tudo aquilo que a gente procura compreender na palavra de Deus, a gente nunca pega uma palavra isolada e sem considerar o contexto. Sempre a gente tem que levar em conta o contexto. Todo o contexto daquilo que está escrito. E outra coisa, tudo deve ser explicado à luz da palavra de Deus. Então, o que nós vamos fazer nesses dias agora, que a gente vai falar principalmente dos atributos de Deus, nós vamos falar sempre à luz da palavra. Porque se você não fala à luz da palavra, existe dificuldade. Você tem que pegar, tá diante do que a palavra está falando, toda a palavra de Deus diz, tudo que nós vamos tentar tirar, você tem que tirar na perspectiva de um todo. Lembre-se que a Bíblia é um todo. E quando eu vou falar também de atributos de Deus, atributos de Deus não é um monte de coisa que você junta em torno de Deus. Deus é inseparável. Falar de atributo de Deus é compreender um pouco melhor o caráter. Então a gente tem que, de forma didática, vamos separando as coisas. Tá, mas isso é uma forma didática. Então Deus não é um juntado de caráter. Deus é uma pessoa, né? Ele é pessoal, é único, é o Deus trino. E aí nós vamos pegar as facetas, eu estou pegando as facetas. Quando eu deixo de perceber que Deus é um todo, eu posso supervalorizar uma virtude, um atributo, e desprezar outros atributos. Então tem que tomar cuidado para você não supervalorizar um atributo e desprezar outro atributo. Lembrando que Deus é um todo, e que a gente não tem como compartimentar Deus. O que a gente faz a separação é por efeito didático para a gente poder estudar, amém, irmão? Porque existe muita dificuldade. Então, um exemplo, as pessoas valorizam, colocam muita evidência a misericórdia e o amor de Deus, não é? E o que elas deixam de lado, quando tem grande ênfase no amor? A justiça, a santidade. Então, a ênfase no amor e na misericórdia, muitas vezes, deixa completamente de lado a justiça e a santidade. Mas Deus é tão amoroso e misericordioso quanto Ele é santo e é justo. Ele não é mais amoroso e misericordioso do que Ele é santo e é justo. Ele não é. Então, a gente vai estar trabalhando nesses pontos para ajudar a gente a compreender e ter uma perspectiva correta. Né? Para a gente não valorizar um em detrimento de outros. Ok? Alguma dúvida até aqui? Podemos prosseguir. Bom, vamos lá então. Eu vou dividir então, A vai ser os atributos incomunicáveis de Deus, B vai ser os atributos comunicáveis. Está escrito lá, ó, antropomorfismo, está projetado ali agora. Os atributos incomunicáveis de Deus são talvez os mais fáceis de compreender equivocadamente. Talvez porque representem aspectos do caráter divino menos familiares à nossa experiência. Primeiro atributo que nós vamos falar, independência. Definição. A gente vai fazer sempre uma definição e a gente vai sempre procurar fazer o seguinte. Nós vamos falar da definição e depois a gente vai fazer um contraponto sempre, para evitar o desequilíbrio. Então eu vou fazer um contraponto na definição
para a gente não ter uma tendência também. Eu vou explicar aqui, nesse que você vai entender o que vai ser esse contraponto. Definição: Deus não precisa de nós nem do restante da criação para nada. Porém, tanto nós quanto o restante da criação podemos glorificá-lo e dar-lhe alegria. Então, quando eu penso em independência é só a primeira parte. Deus não precisa de nós nem do restante da criação para nada. Bom, mas se eu parar por aqui, tem muita gente que fala assim, então nós somos absolutamente insignificantes. Nós não servimos para nada. Se Deus não precisa de nós para nada, então nós não servimos para nada. Não é verdade. Então está aí. Porém, isso é um contraponto, para a gente não ter uma compreensão errada. Porém, tanto nós quanto o restante da criação podemos glorificar e dar alegria. Esse atributo de Deus é às vezes chamado de existência autônoma ou aceidade, das palavras latinas a e si, que significam de si mesmo. Então você vai ver alguém falar que aceidade é um atributo divino, significa independência, é a mesma coisa. Então nós estamos usando português, mas aceidade significa independência, aquele que depende de si mesmo, que depende somente de si, que não depende de mais nada. Então Deus é independente de tudo. Deus não depende absolutamente de nada. Isso é muito importante na igreja, a gente compreender que Deus não depende de nada. Tá, aí a gente vai poder trabalhar e exemplificar aqui na frente. As Escrituras, próximo parágrafo, ensinam que Deus não precisa de parte nenhuma da criação para existir ou para qualquer outra coisa. Deus é absolutamente dependente e autossuficiente. Atos dos Apóstolos, está aí o texto. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Isso aqui são palavras do apóstolo Paulo, quando ele está lá na Grécia, e ele está falando do Deus desconhecido. Ele usa esse argumento aqui. Então ele está dizendo, está grifado aí, nem é servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse. Jó 41:11. Quem primeiro, Deus está dizendo para Jó, quem primeiro deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todo o céu é meu. Alguém já deu alguma coisa para Deus? Deus está devendo alguma coisa para você? Então tem que dar uma bicuda na maldita teologia da prosperidade, né, irmão? Porque fala assim, se você for dizimista, Deus agora tem que ter obrigação de dar alguma coisa. Deus não deve nada para ninguém. Pelo contrário, por que a gente dá? Não é para colocar Deus em dívida. O que significa dar o dízimo, irmão? Vamos, irmãos, nós estamos numa classe, fala. O que significa dar o dízimo? Por que você dá dízimo? Primeiro, obediência. Tem uma pergunta ali, Geraldo? Com o microfone para o Geraldo. Não sai na gravação, tem gente que precisa ouvir depois. Pastor, só sai o que sai no microfone, irmão. Pegando o gancho aí Deus não dá certo. Aí lá fala assim, provai-me nisso e vede se eu, etc. Não farei derramar bênção sem medida sobre você. O que significa como é que você prova Deus? O que ele está falando? Ele não está falando para você fazer e para dar em troca. Ele fala assim, fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Como é que você faz prova de Deus? É colocando ele em dívida? Não é colocando ele em dívida. O texto está dizendo ali que se você crer que é ele que derrama a bênção sobre você, que ele te abençoa, que ele te deu condições, que ele te abençoa, você vai ser dizimista e você vai descobrir uma coisa, que isso não falta, que isso não faz falta na sua vida e que ele te abençoa muito mais do que a mixaria que você devolve para ele. Porque é uma mixaria que ele devolve, porque ele devolve a parte financeira, não devolve o resto, irmão. E tanta coisa que Deus me dá. Então fazer prova de mim. Então fazer prova é essa. Fazer prova não é você dar e falar assim, Deus, agora eu te dei, eu dei agora, eu quero.
Não, não é isso. Ele vai mostrar para você, se você for fiel e crer na palavra de Deus, você vai caminhar nesse caminho de fé e você vai continuar desfrutando. Por que as pessoas não dão dízimo? Porque pensa que vai ficar sem. Porque fala assim, se eu der, eu fiquei sem, então você duvidou de Deus. Fazei prova de mim, seja dizimista e fiel, e você vai ver que aquilo que você dá para mim, eu já dei para você. Eu já abençoei a sua vida, ninguém pode dizimar se não tiver sido abençoado. Porque eu dou dízimo do que eu ganho, irmão? Ou dízimo é um negócio, fala assim, ó Deus, eu vou te dar agora R$1.000 porque eu quero receber 100 mil. É assim? Se você der R$1.000, quanto você ganhou? Quanto? No mínimo você ganhou 10 mil, não é? Você está dando no mínimo 10%. Ele que está falando, então eu já te dei o 10. Isso aqui quanto você precisa? Quanto você precisa? Se você te deu 10 e de repente você dá o dízimo, você vai dar 1.000. Quanto você precisa? Você precisa de fé e R$9.000. Sem fé não adianta 9, não adianta 12, não adianta 15. Por exemplo, quem não dá o dízimo, ele não caminha por fé e é desobediente. Sinto muito porque a palavra de Deus fala e ele não fala. O que acontece com ele? Nunca tem sossego na vida. A vida financeira dele é um inferno, porque ele nunca descansa em Deus. Às vezes até pode não passar perto financeiro, eu não estou dizendo. Mas inquieto, o coração fica inquieto. Agora, eu dou o dízimo, Deus é que me abençoa, é Ele que vai prover. Deus pode me fazer passar pelo um vale? Pode permitir? Pode. Ele é Deus. Mas, fazer prova é quando eu vejo se Ele fez a obra no meu coração. Faça a prova se eu já não trabalhei no seu coração. Caminhe por fé e você vai ver se você não vai descansar em mim e você vai ser fiel nos dias na oferta. E você vai ver que eu dou para você abundantemente. E que tudo que você der, quando eu pedir para você, não faz falta. Lembre-se, eu dou para você muito mais do que eu peço para você. Sempre o que você me dá é incomparavelmente menor do que aquilo que eu te dou. A prova é essa. É fé. A prova não é dar para receber. Isso seria um negócio. Só que a doutrina da prosperidade usa de forma maldita esse texto, distorcendo esse texto. O texto diz isso, é só você, o que eu falo, tem que ser compreendido na perspectiva da palavra de Deus. Quando você pega a palavra de Deus, não cabe o que o povo ensina. Não, você dá, agora Deus te deve, ué. Né? Aí agora ele fala para Jó, não está falando para Jó aqui? Quem primeiro deu a mim para que eu haja de retribuir? Então quando você dá o dízimo, quem deu primeiro para você? Ou foi você que deu para Deus? Existiria dinheiro se Deus não existisse? Se Deus não tivesse criado o homem, não tivesse dado a terra e desse capacidade do homem produzir e oferir algum ganho? Não existiria. Quem deu primeiro não foi Deus? Tem alguém que deu primeiro para Deus? Se você deu primeiro para Deus, cobra dele. Tem alguma coisa que você pode dar para Deus que Deus não tenha te dado? Tem, gente. Então como é que a gente pode ter que cobrar de Deus? Como é que esses pastores são cara de pau, hein? Pastor, cara de pau. Cara de pau. Falar que você pode cobrar de Deus só se você deu para ele e ele não tinha. Deus precisasse de dinheiro, você está dando dinheiro para ele agora, Deus, agora eu te dei, agora você me paga, hein? E eu quero multiplicado. Toma de alguém se precisar, não quero nem saber. É uma loucura. Não conhece esse atributo de Deus, independência. Deus não precisa de nada. Ele não precisa de nada. Se a igreja brasileira conhecesse esse atributo, essa maldita teologia da prosperidade tinha morrido há muito tempo, tinha nascido morta, porque ela não ia prosperar em lugar nenhum. Como a igreja é ignorante às vezes de quem é Deus, aceita isso, porque sai da boca de um pastor que é falso pastor, ou então um pastor totalmente desviado, que está ensinando a doutrina falsa. E eu falo na cara dele, vocês falar comigo. Sento na cara dele e falo para ele, você está desviado. Desviado. Estou ensinando uma maldição dessa. Ensinando as pessoas a negociar com Deus. Desviado. Ou então não é pastor, é falso. É lobo em pele de cordeiro. Porque você olha para a Bíblia e não tem base. Próxima página. Pois são meus todos os animais dos bosques, as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, são meus os animais que pululam no campo.
Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Pois o mundo é meu e tudo que nele se contém. O que Deus está dizendo? Tudo é dele. Ele não depende de nada. E se ele tivesse fome, ele nem diria para você, porque tudo é dele. Ele não precisava pedir nada para ninguém. Quando fala aí alimárias, você conhece esse animal, alimárias? Mas aqui no Brasil tem muito. Aí. Quem é esse? Alimária é animal irracional. Animais. Se você chamar alguém de alimária irracional, você compra briga com ele. Se chamar alguém de alimária, alimária é animal irracional, significa isso. Então todos os animais que estão lá no campo, irracionais, o cervo, o cabrito, a lagartixa, o rato, o gambá, os gambá, os urubu, a lula, o Lula não, só a lula, não tadinho da lula, não faz isso com a lula não. Tudo é meu, então Deus não precisa de nada, Ele é autossuficiente, amém? Quando a gente pensa também nessa perspectiva aqui, que está falando aqui, uma coisa que eu já vi pessoas falar assim, por que Deus criou o homem então? Se Deus não precisa do homem, vamos fazer algumas perguntas, que alguém ia fazer, às vezes não vai ter coragem de fazer, eu vou fazer para você. Por que Deus criou o homem? Só para dar trabalho, né, Nelson? Gente, que tem coisa que a gente fala assim, gente, por que eu arrumei isso? Só para me dar trabalho, né? Será que Deus tem esse sentimento? Será que é porque ele estava só? Porque eu já vi gente falar assim, não, Deus criou o homem porque ele se sentiu só. É uma ignorância a respeito da trindade, né? Porque Pai, Filho e Espírito Santo é uma trindade, né? É um Deus uno e que eles são suficientes, amam-se perfeitamente, têm uma comunhão perfeita. Deus não se sente só, primeiro porque não está só. A própria divindade é uma comunidade, difícil de compreender. Isso é um assunto que nós vamos tratar aqui, a trindade, né? Depois de falar dos atributos, porque é mais fácil falar da trindade depois dos atributos, que eu vou deixar para depois. Mas Deus não tem essa necessidade. Abre aí João 17:5. João, Evangelho segundo João 17:5. Oração sacerdotal. Quando Jesus está orando, no versículo que fala assim, agora glorifica-me, ó Pai, agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. A glória que eu tinha junto de ti antes que houvesse mundo. A perfeição da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A glória que sempre existiu antes que houvesse mundo. Então, Deus não sofre de solidão. Ele não criou o homem porque ele estava só. Ele não fez isso. Deus não precisava. Então não foi por causa disso, né, que ele criou o homem. Porque há um perfeito amor e comunhão entre a trindade. Então isso aí também não cabe. Vamos ver agora também João 1:3. 1:3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Isso fala também da independência. Ele não precisou de nada para fazer todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por meio de Deus. Pelo Senhor Jesus, pela palavra, que é Deus, e que está em unidade com o Pai e com o Filho. Então não existe nenhuma necessidade. Lá em Salmo 92, se você quiser anotar aí,
anota só o Salmo, eu vou ler aqui, 92, 90, verso 2. Diz assim: antes que os montes nascessem e se formasse a terra, um mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. E Deus também disse a Moisés, o que para Moisés? Eu sou o que sou. Eu sou o grande, eu sou. Porque eu existo de mim mesmo. Então, eu sou significa também, eu não dependo de nada. Ele é Deus. Ele é Deus independente de todas as coisas. Outra coisa também que isso chama atenção é que Deus é único. Né? Não existe nada igual a Deus, não existe nenhum ser igual a Deus. Então, isso tá afirmando essa doutrina da independência de Deus. Deus independe de todos. Vamos voltar aí na página 19, no primeiro parágrafo, depois do versículo, do Salmo 50, está assim: a consideração de equilíbrio tocante a essa doutrina, né, que é aquele contraponto que eu te falei lá, porém, é o fato de que nós e o restante da criação podemos glorificar a Deus e dar-lhe alegria. Essa consideração é necessária para evitar a ideia de que a independência de Deus nos torna insignificantes. A independência de Deus não nos torna insignificantes, poderia tornar, mas não nos torna. Por quê? Somos de fato importantes, pois Deus nos criou e determinou que seríamos importantes para Ele. Por que nós somos importantes, irmão? Porque essa é uma determinação de Deus. Nós não somos importantes ao ponto de falar assim, Deus necessita do ser humano. Está entendendo, irmão? Deus não necessita. Deus não precisa de nada. Mas por decisão de Deus, soberana de Deus, Deus decidiu fazer com que nós fôssemos importantes. Então, Deus fala dos seus filhos e filhas, né? Está escrito folhas aí, está digitado errado. Fala dos seus filhos e filhas de toda a terra, como todos que são chamados pelo meu nome, e os criei, respondendo à pergunta da Nelson, para minha glória, e os formei e fiz, Isaías 43, 7. Então por que Deus nos fez? Deus nos fez para a glória dele, para que através da nossa vida se manifestasse a bondade, o amor de Deus, o caráter criador de Deus. Então nós somos feitos, a palavra de Deus diz, que nós somos importantes, porque Deus nos fez para a sua glória, amém, irmão? Então nós somos importantes por causa disso. Nós não somos importantes porque nós temos uma importância intrínseca, oriunda de nós mesmos. Nós somos importantes porque Deus atribui a nós importância. Todo ser humano é importante nessa perspectiva, porque todo ser humano foi criado para a glória de Deus. Deus se importa com as pessoas porque Deus criou para Ele. Não é que Deus precisa. Porque hoje parece que Deus precisa da humanidade, né, irmão? Parece que Deus precisa dos homens. Deus precisa de mim, Deus precisa do meu dinheiro, Deus precisa disso, Deus precisa daquilo, Deus não precisa de nada. Deus não é necessitado de nada. Mas isso não significa que nós somos insignificantes. E nós somos importantes porque Deus nos criou para a sua glória. E isso faz toda a diferença. Porém, Deus nos criou para a sua glória. Embora Deus não precisasse nos criar, decidiu fazê-lo numa resolução absolutamente livre. Não que ele estava pressionado para fazer isso. Fomos criados para a sua glória, conforme está lá em Efésios, depois você lê, 1, de 11 a 12, e Apocalipse 4, 11. É também verdade que podemos dar verdadeira alegria e deleite a Deus. Isaías profetiza sobre a restauração do povo de Deus. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Amém? Isaías 62. Então nós, apesar de Deus não precisar de nada, Deus nos criou para ter deleite em nós. E Ele se alegra em nós. Então nós podemos glorificar a Deus, nós podemos trazer alegria ao coração de Deus e podemos trazer deleite ao coração de Deus. Deus pode se deleitar em nós, amém, irmão?
Não é porque Deus não precisa, que de fato Ele não precisa, que Ele não tem alegria, amém? Está compreendendo, querido? É bem diferente. Então eu preciso entender isso, porque isso me traz o verdadeiro sentido da minha importância. A minha importância não está nos meus méritos. A minha importância não está nas minhas possibilidades. A minha importância está em que Deus me criou para a sua glória. Eu sou importante para Deus, você é importante para Deus, amém, irmão? Você tem essa compreensão? De onde você está em valor, importância? Então, quando eu compreendo isso, eu paro de buscar valor naquilo que o mundo tem sobre mim importância ou não, porque tem pessoas seguintes: se o mundo te achar importante, você se sente importante. Se o mundo te despreza, você fica mal. Como é que é? Fala a verdade. Se o mundo te despreza, o que acontece com o seu coração? Você fica triste, Tite. Que diz que agora os corintianos lá não estavam tristes, a Tite. Falou pro Tite, né? Não fica Tite. Isso é os palmeirenses, é do Gânima. Depois fala que eu pego no pé dos palmeirenses, tá vendo? Não fica Tite. Falou pro Tite. Você fica Tite quando o mundo te despreza? Não fica Tite. Porque a alegria dos palmeirenses passa, viu, irmão? Mas a alegria dos corintianos permanece para sempre. Yes! Então, irmão, então você não precisa se preocupar se o mundo dá valor a você ou não. O nosso valor não está no valor que o mundo atribui a mim. O meu valor não está no valor que as pessoas atribuem a mim. O meu valor está em Deus, que se importa comigo e que me criou com valor, com importância. Então, se eu sou importante, não é porque eu mereço, mas eu sou importante para Deus. Isso muda a minha história, amém, irmão? Isso muda completamente a minha história. Eu sou importante para Deus, amém, querido? Você crê nisso? Aleluia, glória a Deus. Pode dar glória a Deus por isso, irmão? Isso é importante para Deus. Deus criou para você, para Ele, para o deleite dEle. Deus quer ter alegria em nossas vidas. Deus quer se deleitar em nós. Amém? Do mesmo modo, Sofonias profetiza: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias 3,17. Deus não precisa de nós para nada, porém, o fato espantoso da nossa existência é que Ele resolve deleitar-se conosco e permite-nos dar alegria ao seu coração. Essa é a base da importância pessoal na vida dos crentes. Ser importante para Deus é ser importante no sentido mais sublime. Impossível imaginar a importância pessoal maior. Amém? Esse é o primeiro atributo. Independência. Deus não depende de nada. Deus não precisa de nada. Deus não deve nada para ninguém. Deus não precisa de conselho de seu ninguém. Ele é suficiente, autossuficiente. Mas Deus nos criou para a sua glória. Porque tem que sempre compreender nessa perspectiva. Senão, se você pensa, mas se Deus é independente, não precisa de nada, então eu sou desprezível. Não. Eu não sou desprezível porque existe um propósito criador. Deus criou com propósito e nos criou para a sua glória. Amém? Aleluia. Alguma dúvida, irmão? Essa é uma das mais fáceis de compreender, né? Sabe, só que tem o seguinte, talvez, mas seja uma das mais difíceis da gente às vezes carregar no nosso coração. Nós somos importantes para Deus, amém, irmão? E Deus quer se alegrar na nossa vida. Eu falo o seguinte, é igual pai. Pais. Os filhos são importantes para os pais. Nem todo filho dá alegria para os pais. Mas o pai ama todos os filhos. É claro que todo pai acha muito bom quando o filho alegra o seu coração, né? Todo pai ama isso. Então nós somos criados para alegrar o coração de Deus, amém? Então que essa semana você possa meditar nisso. Que essa semana você possa pegar esses textos aqui, buscar outros textos que te ajudam a compreender isso e você pedir para Deus ministrar isso no seu coração, para que não seja uma doutrina simplesmente, mas que isso seja uma verdade no nosso coração, porque nós queremos crescer no conhecimento de Deus, amém, querido? Isso para mim foi de diferença. Eu tenho a maior convicção no meu coração que eu sou importante para Deus. Mas isso não me deixa orgulhoso. Isso me faz ser humilde, porque eu sei que não é meu mérito.
Eu sei que é graça de Deus. E isso me enche o meu coração de confiança, que eu sei que Deus sempre vai se importar comigo, aconteça o que acontecer. Porque é Ele que me criou com importância. E Ele atribuiu a mim importância. Apesar de que Ele não precisa de mim. Ele escolheu. Porque uma coisa é você ser importante quando a pessoa precisa de você, não é assim, irmão? Quando alguém precisa de você, você é importante. Mas quando não precisa, as pessoas normalmente desprezam. Não, Deus não precisa de nós. Deus não precisa da igreja. Deus não precisa de mim, não precisa de você. Mas Deus se importa. Deus nos criou para o seu louvor, para a sua glória. Deus quer se alegrar em você. Deus quer se deleitar em você. Amém? A próxima que nós vamos estudar é a imutabilidade de Deus. Se você quiser ler alguma coisa, nós vamos falar da imutabilidade. Aí é um pouquinho mais complexo, né? Mas como a gente vai ter a aula toda, a gente vai prosseguir. Os atributos incomunicáveis não são muitos, esse a gente vai conseguir passar mais rápido. Os comunicáveis é que é uma lista maior, a gente vai trabalhar vários atributos, talvez numa aula só, tá bem? Amém? Vamos ficar de pé então, vamos orar, querido, já deu